Olá, turmas, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de fitossanidade. Pessoal, dentro das técnicas de fitossanidade, dá para a gente perceber que a fitossanidade, ela nos orienta a trabalhar mais de forma natural, tá certo? A fitossanidade, ela vem com essa observância que o meio ambiente nós temos que preservar. Então, assim, observa-se que existe a necessidade de usar agrotóxicos. Porém, incentiva-se também a utilizar métodos mais naturais. Esses métodos mais naturais vão trazer benefício não só para a saúde das plantações, mas assim também como para os seres humanos. Quem vai realmente cuidar desse ambiente, cuidar dessas plantações, também precisa ter cuidado com a sua saúde, tá certo? Então, bem-vindo a mais essa aula. Observem o que diz esse primeiro vídeo que eu tenho para vocês, tá certo? A Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, prevê uma safra de grãos recorde para este ano. A colheita estimada é de 241 milhões de toneladas de grãos como milho, soja e feijão. Preparar o solo e proteger as plantas de pragas é fundamental para uma colheita como a de 2019. O Congresso Brasileiro de Fitossanidade, CONBRAF, discutiu os avanços e desafios no cuidado com as lavouras. A fitossanidade tem como objetivo a proteção das plantas contra o ataque de doenças ou pragas. Segundo o presidente do evento, o Brasil é grande consumidor de produtos fitossanitários. A fitossanidade é uma grande área dentro da agricultura, né, sobretudo em termos econômicos. Então, ela basicamente responde por 1/3, né, de tudo que é investido na produção agropecuária brasileira. Praticamente 1/3, em média, está relacionado à fitossanidade. Então, é de extrema importância discutir sobre esse tema, até porque parte desse recurso pode ser utilizado erroneamente, né, mais do que se deve, de maneira inadequada, inclusive causando impactos não somente econômicos, por não estar sendo bem utilizados, mas também ecológicos, humanos, né? Então é importante que a gente discuta sobre isso para que seja utilizado adequadamente. O setor fitossanitário inclui agrotóxicos e produtos biológicos. Segundo este professor europeu, há diferenças no uso dos compostos no Brasil e na Europa. Só que a Europa tem uma atitude mais restritiva em relação às soluções que permite estarem no mercado por questões ambientais e de saúde humana, que são muito caras aos europeus. Para este professor especialista em fitonematóides, pragas presentes no solo, um ponto positivo do Brasil é o uso de bactérias contra as pragas e doenças das lavouras. O Brasil dá um exemplo para o mundo. É desde longas datas que se faz controle biológico no Brasil. O biológico veio para ficar, é uma ferramenta valiosíssima e nós vamos cada dia mais estar empregando biológicos. Pessoal, deu para vocês perceberem que durante esse vídeo é falado muito sobre essa importância, a importância de trabalhar de um modo mais voltado para o natural, utilizando até os próprios predadores desses insetos que se tornam pragas nas plantações, usando recursos mais naturais, aos quais não vão fazer tanto mal nem para as plantações, nem para os seres humanos envolvidos nesse trabalho, ok? Então, vamos começar observando o nosso slide de hoje, tudo bem? Vamos lá. Nós temos aqui conceito de fitossanidade, ciência da agronomia que estuda a sanidade das plantas, ou seja, a saúde das plantas, mas também precavendo a saúde dos seres humanos, como eu acabei de falar, não é isso? Das pragas, das doenças e das pragas das plantas invasoras, aquelas plantas parasitas que querem sugar, digamos que as seivas que as plantas produzem para se propagarem. A fitossanidade, como defensora da agricultura,
pode ser definida como um conjunto de ciências que estão relacionadas à sanidade vegetal. Engloba o conhecimento e técnicas das áreas de fitopatologia, entomatologia, agrícola e plantas daninhas. Lembrem-se, os cuidados voltados exclusivamente para as plantas, mas vocês observam que as técnicas da fitossanidade, elas sempre envolvem também o cuidado com a natureza, com o meio ambiente e, respectivamente, com as pessoas que estão envolvidas nesse trabalho. Eu vou ficar repetindo sobre isso, pessoal, porque eu acredito muito que o meio ambiente, ele agradece esses cuidados que nós devemos ter com a natureza. A fitopatologia é a ciência que estuda as doenças das plantas, abrangendo todos os seus aspectos, desde a diagnose, sintomatologia, etiologia, epidemiologia, até o seu controle. É muito importante que os técnicos envolvidos quando em algum órgão, como a Emater, Embrapa, aqui no caso no nosso município, a Secretaria Municipal de Agricultura, quando vão visitar alguma terra, algum produtor rural, eles saber distinguir se esse solo está doente ou não, se as plantas estão com alguns sintomas de alguma praga, de algum parasita, para que o técnico possa orientar os produtores rurais a cuidar melhor de suas plantações e de seu solo, respectivamente. Aí nós temos aqui pragas, estudada principalmente pela entomologia, insetos. Aí doenças, estudada pela fitopatologia, fungos e bactérias. Plantas daninhas, estudada pelo manejo de plantas daninhas ou plantas invasoras. Aquelas plantas, como eu falei agora há pouco, que, na minha opinião, elas são como pessoas parasitas. Ficam ali próximo de outra, aproveitando melhor o sol, a água, algo que está chegando àquela planta. Tem pessoas que ficam umas próximas das outras, sugando só o que tem de bom nessa pessoa, tá? Não é só nas plantas que tem parasitas, nas pessoas também. Aí nós temos também aqui, olha só o que esse moço está falando. Quais os melhores métodos para o controle das pragas na agricultura? Como eu estou falando, são várias as técnicas, porém a fitossanidade observa muito a questão do manejo mais natural, mais voltado para biológico, tá? Conhecendo melhor os insetos, sabendo como que eles reagem a algum produto, seja químico ou orgânico, para cuidar melhor do ambiente, tá? E da pessoa a qual está fazendo este manejo. O que são pragas, doenças e plantas invasoras? Essas são as perguntas, pessoal, às quais a fitossanidade vem responder. Pragas: qualquer organismo animal capaz de prejudicar o desenvolvimento da cultura, ou seja, das plantas. Exemplo: percevejo, cigarra, lagarta, gafanhoto, pulgões, colchonilhas, moscas, formigas, ou seja, todos os insetos. E é bom também a gente observar que existem insetos que são predadores desses insetos que foram citados aqui. Então, o trabalho do técnico também é descobrir quais são os insetos predadores desses insetos aqui, porque a partir do momento que você identifica esse processo, o que você pode fazer? Você pode controlar a quantidade de predadores desses insetos para que não ocorra, digamos que uma invasão maior dessas pragas na plantação. Fazendo isso, você não vai precisar utilizar agrotóxico. Observem bem, o agrotóxico, pessoal, é só no último caso, quando você perceber que você perdeu totalmente o controle.
É uma das coisas que a biologia explica muito, tá? Dentro da fitossanidade. Aí nós temos aqui as injúrias ocasionadas por insetos na agricultura. Para vocês saberem quais são os malefícios que essas pragas causam ao agricultor, às plantações. Então, as lagartas, os besouros, os gafanhotos, formigas cortadeiras, larvas de moscas, elas vêm a destruir folhas, ramos, botões florais, casca ou frutos. Então, observem que desperdício vai acontecer numa lavoura se aparecer em grande quantidade as lagartas, os besouros, os gafanhotos, as formigas cortadeiras, larvas de moscas, não é isso? Os percevejos, os pulgões, as cigarrinhas e as cochonilhas, o que elas vão fazer? Elas vão sugar a seiva de folhas, ramos, botões florais e frutos. Ou seja, com certeza, essas plantações vão ser desperdiçadas demais. As frutas não vão serem totalmente produzidas, porque esses insetos vão sugar as seivas que vão fortalecer esses frutos. Então, essas plantações não vão ter muita evolução, não vão produzir o suficiente para angariar fundos, para angariar melhores lucros, tá? Então, quem está com essa lavoura infestada dessa forma vai ter prejuízos, tá? Aí, besouros, lagartas e larvas vão bloquear ou anelar casca, ramos, frutos, sementes ou viver entre as superfícies das folhas. Eu já observei que quando se trata de frutas, verduras, esses alimentos que são tão consumíveis, não é isso? Tão necessários na nossa vida, quando o Brasil vai exportar esses produtos, os países que compram, eles exigem que a casca seja lisa, que não tenha nenhuma característica como carocinhos, como reentrâncias, ou seja, não pode ficar anelado, não pode ter nenhuma broca. Então, imagine, pessoal, um grande produtor precisando produzir muito para ajudar o nosso país a se desenvolver, vendendo mais para fora do Brasil. Se de repente ele produz e sua produção tem casca grossa, brocas, o que vai acontecer? Esses produtos irão para o lixo, serão descartados, não serão vendidos. Ou seja, por esse motivo é tão importante o controle dessas pragas, tá? As larvas de moscas, as larvas de vespas causam tumor em alguma parte da planta para servir de abrigo. Então, essas plantas também vão se tornar plantas defeituosas, tá? Então, essas plantas, os frutos dessas plantas não vão ser um produto de boa qualidade, tá? Porque o grande comprador, ele vai perceber que nessas plantações existem pragas e que essas pragas não foram eliminadas. Então, eles não vão querer comprar um produto que até falando sobre isso, eu me lembro que as pragas, elas andam no mundo, elas não ficam só em um lugar. Então, se você estiver comprando, digamos que frutos vamos supor que da África, né, de um país africano, e se de repente quando você, enquanto comprador, você está observando que existe uma broca na fruta, que a casca está anelada, e se você observar isso e você comprar mesmo assim, você está trazendo a praga lá da África, lá do país africano, aqui para o Brasil. Então você está comprometendo mais ainda futuras plantações, tá? Foi assim que a maioria das pragas chegaram aqui no Brasil, vocês entendem? Vindo de outros países.
através das embarcações, dos voos, das mercadorias, principalmente da madeira, tá? Então, e dos frutos produzidos mesmo, se você observou. Agora dá para você entender por que existe esse rigor dos outros países quando compram mercadorias brasileiras. Não sei se o Brasil tem esse mesmo rigor em verificar os frutos, as verduras, se acaso eles comprarem de outro país, tá? Aí continuando aqui, os besouros, as lagartas, cigarras, cupins, larvas de moscas atacam raízes ou colo. São sugadores mastigadores, ou seja, vão estragar as raízes. As raízes não vão tirar os sais minerais necessários da terra. Então, os frutos não vão ser bonitos, saudáveis para o consumo. Formigas, vespas, abelhas, larvas de moscas. Utilizar partes da planta para a construção de ninhos ou refúgios. Acontece muito isso. As formigas, elas acabam as plantas fazendo isso, cortando, né, e levando para suas casas. Cuidar ou transportar outros insetos para a planta. Se de repente as formigas estão cortando uma planta e essa planta já está infestada por pragas, o que vai acontecer? Ela vai transportar a doença de uma planta para outra, tá? Vai transportar aquela praga que está naquela planta que ela está cortando para uma planta saudável, quando ela for cortar a planta saudável, tá certo? Os percevejos, pulgões, cigarrinhas, besouro, cochonilhas, moscas brancas, o que acontece? Elas vão disseminar ou facilitar o desenvolvimento de micro-organismos, tá? As doenças que estão em uma planta vai carregar para outras, assim como as formigas também, tudo bem? Então, vamos ver mais um slide. Perdas na agricultura por pragas. Os danos, pessoal, são diretos, tá? Podem ser diretos, podem ser indiretos. E existem também as toxinas. Então, vejam bem, os danos diretos acontecem quando destrói toda a parte da planta que será comercializada. Os danos indiretos destroem parte da planta, influenciando em algum processo da mesma, como a fotossíntese. Como vocês sabem, a planta produz a glicose em suas folhas, né? Através da fotossíntese. No seu caule, se existir um caule bem lenhoso, é porque a planta está fazendo totalmente a fotossíntese. Então, o que acontece? Se existir alguma praga nas folhas e no caule, o que vai acontecer? A planta não vai realizar totalmente a fotossíntese. Então, ela vai adoecer, vai enfraquecer, seus frutos não serão de boas qualidades e assim sucessivamente. Toxinas injetam nas plantas substâncias tóxicas, né? Alguns insetos, vocês sabem que têm esse poder de ser tóxicos, alterando seu crescimento, desenvolvimento e reprodução. Perdas na agricultura por pragas. Transmissão de patógenos. Atuam como veículo de disseminação de patógenos como fungos, bactérias e vírus. Exudatos, cochonilhas, secretam substâncias açucaradas que favorecem o desenvolvimento de fungos, redução da capacidade de fotossíntese da planta ou aparecimento de doença, a fumagina. Então, observem as plantas. Eu conversei muito com meu tio esse final de semana passado sobre fitossanidade e ele até me falou, Eliette, eu vou começar a cobrar dos técnicos que visitam aqui, porque o meu tio mora no Pitinga, então ele planta principalmente cacau. E ele me disse que estava tendo muitas dificuldades. Eu expliquei para ele, tio, e o que o senhor está fazendo? Ele vai na loja de produtos rurais, né? E compra muito veneno, muito agrotóxico. Ele só resolve assim.
E eu expliquei, tio, o senhor tem que aprender a utilizar outros métodos que não façam mal também para o senhor, porque quando ele usa esses produtos, ele passa alguns dias tossindo, se coçando, embora ele utilize luvas, use máscaras, mas ele, de certa forma, alguma coisa ele faz errado, tá? Por esse motivo ele tem sequelas depois. Entomologia agrícola é a ciência que estuda as pragas das plantas cultivadas visando a identificação, o manejo e o controle. Os danos causados pelos insetos às plantas são variáveis, podendo ser observados em todos os órgãos vegetais. A identificação correta das espécies de insetos praga é fundamental importância para determinar estratégias de controle mais adequadas. Como eu falei lá no início, se você conhecer os tipos de pragas e conhecer também o solo, as plantações, você vai perceber o que você pode fazer para sanar esses problemas. Para isso você precisa identificar o solo, as plantas e os tipos de pragas que nós temos nesses lugares. O controle de pragas podem ser biológico, tá? Podem ser químicos, podem ser químico e biológico, podem ser controle cultural, pode ter o controle mecânico. Todos esses controles, pessoal, eles vão favorecer melhor a lavoura, e eu volto a repetir, vai ser bom também para quem estiver à frente desse controle, tá? Desse manejo. Então, voltando bem aqui, o controle biológico, como que ele pode ser? Ele consiste no emprego do inimigo natural da praga para o controle desta. Vejam bem, como eu falei para vocês, os predadores naturais dos insetos que estão se tornando praga nessa lavoura. O inimigo natural da praga, seja parasita, predador ou patógeno, é criado em laboratório e libertado na área sob cultivo. Tem que ter cuidado para que esse inimigo natural não se torne também uma praga, né? Tem que ter controle sobre isso. O controle químico consiste no emprego de moléculas que atuam no metabolismo da praga, levando esta à morte. São conhecidos como defensivos agrícolas, ou seja, agrotóxicos. A recomendação é feita em função da praga e da cultura, ou seja, você não pode fazer, assim como eu falei agora há pouco sobre o meu tio. O meu tio, ele leva qualquer um. Ele chega na loja, ele compra sem pedir orientações aos técnicos em agropecuário, sem pedir orientações aos agrônomos, que com certeza a Emater faz esse trabalho lá na região que ele mora, com certeza, porque quando eu trabalhei na Emater em 1900 antigamente, eu lembro que o pessoal da Emater viajavam para a zona rural de Novo Repartimento, e quando eles chegavam, eles iam anotando os problemas que eles haviam encontrado, e com isso eles iam anotando também as sugestões que eles dariam para as pessoas que moravam naquelas regiões. Eles até falavam assim: o Tuerê tem o solo com pH assim, então tem que ser tratado desse jeito. A Neteolândia tem o solo com um pH totalmente diferente do pH do Tuerê. Então, lá eles devem utilizar mais esse tipo de manejo. Então, pessoal, é muito importante que quem está orientando o agricultor tenha conhecimento e saiba indicar as melhores formas de tratamento para a lavoura, tá bom? Aí temos também aqui o controle químico e biológico, que é segurança para o aplicador, eficiência no controle, rapidez no controle, especificidade quanto ao alvo de ataque, risco para o meio ambiente. O químico e o biológico
se for bem organizado, se for utilizado com cautela, não vai causar tanto risco ao meio ambiente. Mas, porém, no entanto, todavia, se for utilizado sem cautela, sem nenhum tipo de cuidado, o que vai acontecer? Corre o risco de você eliminar a praga daquela plantação, mas, por exemplo, contaminar o lençol freático, então você vai ter problemas futuramente com água, porque a água vai estar contaminada. E são vários os casos, tá bom, pessoal? Então vamos ver mais um vídeo para que a gente entenda melhor sobre o assunto. Entre os fitoparasitas mais comuns em hortaliças, os fitonematóides afetam a produção e a qualidade de folhas, legumes e raízes ou tubérculos. Veja na reportagem a seguir algumas formas possíveis de controle e o papel da Embrapa e da Emater com relação a esses parasitas, principalmente na cultura do melão. Os nematóides são vermes microscópicos que habitam o solo e a água doce e salgada. Podem parasitar animais e insetos, mas alguns atacam diferentes culturas agrícolas. No caso do melão, um dos nematóides que o afeta forma engrossamentos, tumores também chamados de galhas. O que acontece? Em vez dessa seiva, né, dos produtos que a planta produz ir para o sustento, a formação do fruto, o desenvolvimento da planta, ele é drenado para o desenvolvimento do nematóide. Então ele fica se reproduzindo, se nutrindo. Aí o que acontece? Não são emitidas raízes secundárias, a planta começa a absorver pouca água também e aos poucos ela vai sucumbindo. O primeiro sintoma é o amarelecimento e logo em seguida começa o secamento de folha, a planta se desenvolve e os frutos, né, que tem paralisa o crescimento e os novos não crescem, então causando o declínio da planta. Não é de hoje que isso acontece na propriedade do seu Sueni. Várias culturas na área de 32 hectares já sofreram com esses parasitas. Isso começou já há muitos anos, que a gente tinha uma produção grande de cenoura na época, e na cenoura foi o primeiro sintoma que apareceu. E agora no melão que começou também a amarelar na volta e vinha a morrer, né? Então a gente optou por pedir ajuda. A Embrapa Clima Temperado conta com uma clínica fitossanitária, mantida em parceria com a Emater. Ela oferece diagnósticos de pragas e doenças, além de monitoramento de áreas selecionadas, atualizações e capacitações. A extensionista rural Patrícia Greenberg explica como foi o trabalho na propriedade do Sueni. Que o produtor, a princípio, achava que era uma doença, né? E quando a gente chegou aqui, a gente arrancou algumas plantas e foi constatado que era um problema de nematóides. Logo, a gente leva o material para análise, né, e identificação. E nisso acaba desencadeando uma série de processos, né, para a gente chegar aqui e poder orientar da melhor forma o produtor. No laboratório, os profissionais descobrem qual é a praga ou doença que precisa ser combatida. Nessas amostras de melão, eles encontraram o nematóide das galhas, que causou um murchamento e o nanismo nas plantas da área. Os estragos não têm volta, mas a produção não pode parar. Então a nossa atuação é extremamente importante, mesmo que ele perca nessa safra, mas para que ele adote práticas que minimizem esse problema, né, a longo prazo. A espécie que nós temos aqui se chama Meloidóide incógnita. Então a tomada de decisão, o que cultivar, ela é importante. Evitar de plantar espécies da mesma família, né, nesse local, como abóbora, pepino, melancia. Outra opção é usar mudas limpas, livres de nematóides. Elas podem ser obtidas em sementeiras ou locais sem contaminação. A compra dessas mudas livres de doenças é importante. E se o produtor fizer, utilizar um solo que sabidamente não existe o problema, né? Para poder depois transplantar para uma área livre. Então a questão do uso de uma muda limpa em uma área em baixa população do nematóide ou que não existe é uma medida importante também para continuar produzindo essa espécie. Na época da produção da reportagem, seu Sueni já havia perdido 40% dos 13 hectares de melão. Mesmo com a ajuda dos pesquisadores, acabou perdendo toda a produção. Fica a dica para os produtores: seguir os métodos preventivos e não deixar o tempo passar.
Desculpa, pessoal. Nesse vídeo que nós acabamos de ver, fala muito sobre a questão do cuidado, da prevenção de você quando perceber que em uma área do cultivo tem nematóides, quando você for utilizar mudas daquela região para outra região, você corre o risco de infectar a outra parte do solo. Ou você tem que observar bem o solo para ver as características das plantas que estão nesse solo, para ver se não apresentam nenhuma característica de que está sendo consumida por algum nematóide. Então, isso é muito importante, tá? Observem sempre. Aprendam a verificar se tem características nas plantas de alguma praga, de alguma planta daninha, de algum invasor, tá bom? E algum parasita com certeza.